Já estamos de volta com Hora Geral nesta quarta-feira. Vamos conversar agora com o Dr. Ricardo Jaluk, médico homeopata. Doutor Ricardo, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. Prazer. Bom dia. Doutor Ricardo, algumas dúvidas surgem a princípio. O que a gente vê? Vê que a homeopatia ela já teve uma época de uma grande procura. E, a meu ver, esse é o meu entendimento, profissional da área da saúde é o senhor, parece que as pessoas hoje, nos dias de hoje, elas têm mais pressa de encontrarem resultados para um tratamento médico. E a homeopatia, pelo pouco que eu entendo, ela tem aí um processo lento na hora de curar algumas doenças. Ou seja, nos dias de hoje, as pessoas procuram mais a homeopatia ou a alopatia? Um bom dia, Douglas, bom dia a todos os ouvintes. É muito providencial poder estar aqui esclarecendo esse assunto e a sua pergunta é muito interessante. Porque a primeira noção que a população tem quando se fala homeopatia é que é um processo lento. Isso. E eu vou afirmar aqui o seguinte, a homeopatia ela é o caminho mais rápido para a cura, tanto nas doenças agudas como nas doenças crônicas. Então a gente consegue reverter rapidamente um quadro agudo, uma amidalite, até uma pneumonia, só com a homeopatia. É um processo rápido, né? A homeopatia é extremamente precisa, rápida e eficaz. Por que eu digo que é o caminho mais rápido para a cura? Porque doenças crônicas, pelo que me consta, a grande maioria das doenças crônicas não existe uma perspectiva de cura. Por exemplo, o câncer? Não, o câncer é algo singular. Hoje em dia existe cura para vários tipos de câncer, né? Mas eu digo assim, de uma maneira geral, uma simples rinite, por exemplo, que é uma doença crônica, não tem cura. São remédios que se prolongam e a homeopatia consegue um resultado muito efetivo. Uma asma brônquica, por exemplo, né? Então, quando se trata de doenças crônicas, né, a primeira coisa que vem na cabeça é que é um processo arrastado e não tem cura. Isso. E a homeopatia consegue tratar isso. Né? E o diabético também existe? Não, o diabético é uma doença que já existe uma lesão, né, é uma doença lesional, uma doença crônica, e que não existe uma perspectiva ainda de cura. Né? Já existem estudos avançados, né, na genética que abre uma luz, mas a homeopatia consegue dar um suporte muito bom não só para o diabético, mas como qualquer doença que ela trata, porque ela vai tratar o todo, ela vai fortalecer o indivíduo, né? Ela vai fortalecer as defesas do indivíduo, é isso que a homeopatia faz. A homeopatia, ela desperta uma reação de cura. Agora, doutor Ricardo, a homeopatia, ela é reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina. E essa pergunta eu não tenho a resposta, que o senhor vai poder até informar os nossos telespectadores. Hoje, o Sistema Único de Saúde, nós encontramos médicos homeopatas ou o sistema ainda não tem esses médicos na rede de atendimento? Não, existem os médicos homeopatas na rede de atendimento, mas isso depende muito da vontade dos gestores, dos administradores, ou seja, do executivo, dos prefeitos, né? Porque nós temos cidades aí onde a homeopatia, existem os ambulatórios de homeopatia, mas é o que eu digo, depende da política da cidade, da política da região. Mas é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 80. Aqui na região, que é composta de 9 cidades, o senhor tem informação de alguma cidade que tenha na rede? Sim, em próprio Santos existem não só homeopatia, como outras práticas, né? Mas aqui em Santos também existe, sim, pelo que me consta. Sim. Né? Doutor Ricardo, existe uma discussão polêmica, eu só quero avançar rapidamente, até para que a gente possa aproveitar o tempo com as perguntas dos telespectadores no 3041-6777, mas muito se ouve que os grandes laboratórios patrocinam congressos, patrocinam aí uma divulgação de medicamentos e muitas vezes alguns médicos, isso é um relato, eu não estou denunciando, é um relato, muitas vezes alguns médicos acabam até receitando determinados medicamentos que são caros
né? E isso, lógico, acaba atrapalhando o tratamento, porque muitas vezes a pessoa não tem condição de pagar aquele remédio e a rede pública, o genérico, às vezes, não consegue ter o mesmo resultado. Na homeopatia, esse problema também é diagnosticado da mesma forma, ou seja, existem laboratórios credenciados que produzem esses medicamentos homeopáticos? Sim, existem alguns laboratórios que produzem os medicamentos, mas normalmente a produção do remédio ela é ali na farmácia. O remédio é manipulado com muito critério, os farmacêuticos têm que ser muito capacitados, a farmácia é muito idônea, né? Existem vários processos de manipulação, de etapas no processo. Agora, a homeopatia, de fato, ela não dá lucro para laboratório, né? Por isso que a gente não vê a homeopatia na mídia, porque não dá lucro. Aliás, o homeopata não fica rico, a farmácia não fica rica. Eu acredito que o grande beneficiado da homeopatia é o paciente, que realmente se beneficia. E, doutor Ricardo, o que a gente pode observar é que tem um crescimento no número de farmácias, mas a gente não vê um crescimento de farmácias homeopáticas, não sei se é o nome correto, Sim, ou de farmácias de homeopatia. Sim, sem dúvida, porque justamente por isso, porque a homeopatia, ela exige do profissional uma abnegação muito grande, né? Além de tudo, o homeopata, os profissionais que se dedicam à homeopatia, os farmacêuticos, têm que ser idealistas, né? É uma medicina. A homeopatia, ela resgata a verdadeira medicina. Hipócrates, o pai da medicina, quando nós fazemos o juramento de Hipócrates, Hipócrates disse: similia similibus curentur, o semelhante curando o semelhante. O Hipócrates foi o primeiro a enunciar os princípios da homeopatia que se perderam ao longo do tempo. Então, o médico homeopata, quando faz a homeopatia, ele está fazendo a homeopatia, ele está fazendo uma medicina, resgatando uma medicina que se perdeu ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. A homeopatia é maravilhosa, eu sou suspeito aqui para dizer, eu me gratifico todos os dias com a homeopatia, porque os resultados são muito positivos. O que acontece? A homeopatia, ela tem que ter muito critério. Por quê? Porque, infelizmente, muitos profissionais que se dedicam à homeopatia não estão gabaritados e acabam fazendo com que os pacientes se frustrem. Eu creio que de 2 a 3% só dos médicos que se denominam homeopatas, de fato, fazem a homeopatia do jeito que tem que ser feita. Eu posso dizer aqui com todas as letras, é 100% de resultado. O médico pode falhar, mas a homeopatia não falha. Agora, doutor Ricardo, o senhor falou algo que me provocou e muito para fazer essa pergunta. Nós temos algumas doenças, eu diria que da atualidade, ou seja, o estresse, a síndrome do pânico, as pessoas que vivem muito ansiosas, essa competitividade, ou seja, essas doenças do mundo novo, elas também podem ser combatidas ou administradas através da homeopatia? Ô Douglas, eu digo para você o seguinte, que praticamente 50% das pessoas que procuram homeopatia, elas vêm com problemas emocionais e psíquicos. É a síndrome do pânico, é a ansiedade, são os medos, né? É a doença do século XX, as mudanças são muito rápidas, né? E o ser humano fica inseguro diante das mudanças. A luta pela sobrevivência é muito grande. Então, o que acontece? A homeopatia consegue ter um resultado muito rápido, né? A pessoa toma um medicamento, dorme de um jeito e acorda de uma outra maneira no dia seguinte. O primeiro efeito da homeopatia é na parte psíquica e emocional. Ela age diretamente na ansiedade, ela vai equilibrar. O remédio homeopático faz o quê? Ele equilibra a energia vital. E nós partimos do princípio que a pessoa adoece porque ocorreu um desequilíbrio. E cada pessoa tem um remédio. 500 pessoas com a mesma enxaqueca, teoricamente, cada uma delas tomam medicamentos diferentes. Então, o remédio ele é individualizado. Ele tem que ser parecido com a pessoa física, emocional e psiquicamente. Isso depende da consulta do homeopata para poder prescrever fórmulas diferentes, né? Sem dúvida. Cada pessoa tem o seu remédio individualizado. E o medicamento homeopático ele vai tratar o todo e não as partes.
E olha só que interessante, se uma parte melhorou com o tratamento, se a ponta do dedo melhorou, é porque está havendo uma melhora global. É assim que a homeopatia trata. Agora, doutor Ricardo, eu tenho que chamar o intervalo, já tem perguntas pelo 3041-6777, mas muito rapidamente. Uma vez que foi diagnosticado uma fórmula por um determinado tratamento, eu vou ter que tomar essa fórmula para o resto da vida ou tem um período? A homeopatia, ela tem um caráter curativo e, acima de tudo, preventivo. Então, a gente dá o remédio por um determinado tempo e pronto. E nós vamos conseguir o quê? Restabelecer um equilíbrio que havia se perdido. É claro que, dependendo do tipo de vida que a pessoa leva, do tipo de padrão de pensamento e emoção, Sim. esse padrão volta a se desequilibrar novamente, obviamente. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, eu continuo conversando com o doutor Ricardo Jaluk. Ele é médico homeopata. Tem perguntas pelo 3041-6777. Vamos falar também do livro, né, que o doutor Ricardo lançou recentemente. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.